Como que a planta respira? Como que não precisa regar? Quais são os cuidados que um terrário precisa? Como que a planta não morre fechada dentro do vidro? As maiores dúvidas sobre terrário eu vou responder no vídeo de hoje. E no final do vídeo eu quero compartilhar com vocês quais são os cuidados que você tem que ter para manter o seu terrário muito saudável e durar por muitos anos. Eu sou Carla Macanhã, paisagista e criadora da Arte Aflora. Toda semana eu trago aqui no YouTube conteúdo para você que quer ganhar dinheiro com a sua paixão por plantas e por terrários. Aproveita, já me segue e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Ganhou um terrário e não sabe como ele funciona? Ou resolveu fazer um terrário do nada e viu que não é só colocar plantas lá dentro? E daí você não sabe como cuidar e as suas plantas morreram e você não tem ideia do que aconteceu? Isso é o que eu mais vejo acontecer quando as pessoas me procuram perguntando como que um terrário funciona. E a gente precisa entender como um terrário funciona para a gente poder saber como fazer como explicar para um cliente se você estiver vendendo como ele funciona e para ter os cuidados necessários, porque daí quando você entende como ele funciona, os cuidados vão ser instintivos, você vai saber o que você precisa fazer para manter o seu terrário durando. E se você está gostando já desse conteúdo, se é isso que você quer saber, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para eu saber que eu estou indo no caminho certo e continuar trazendo conteúdo relevante para você. Então bora lá! Como que um terrário funciona? Primeiro vamos começar pela definição de um terrário. Um terrário é um ecossistema num recipiente transparente e fechado. Por que transparente e por que fechado? Primeiro, precisa ser transparente para que a luz possa entrar. E por que a luz precisa entrar dentro do terrário? Bom, pessoal, a planta precisa fazer fotossíntese, assim como ela faz na natureza. Ela precisa receber luz natural para poder fazer fotossíntese e gerar a energia dela. E por isso precisa ser transparente. E por que fechado? Essa é uma grande dúvida. Precisa ficar abrindo o terrário? Como é que ela vai respirar lá dentro? Já vou explicar como é que ela respira. Primeiro, ele precisa ser fechado para que a água não evapore. Se ele for aberto, ele não vai ser um terrário, ele vai ser um vaso, né? Porque a água vai evaporar e a gente precisa regar, assim como um vaso de planta normal. Entendidos até aqui? Existem vários tipos de vedações, mas isso é tema para outro vídeo. Mas ele precisa ser fechado, porque a água vai tentar evaporar, não vai conseguir sair, ela vai bater no vidro, né? Vai escorrer, vai condensar no vidro e formar aquelas bolinhas, ela vai condensar e vai escorrer e molhar na terra, né? Por isso que a gente fala que todo dia chove dentro de um terrário. Isso é chuva dentro do terrário. E se você abre o terrário, se você abrir o seu terrário, colocar a mão lá dentro ou colocar o rosto, você vai sentir um ar quentinho, um vapor. Aquilo lá é nuvem, tá? A gente não consegue enxergar, mas é semelhante ao que a gente tem um ecossistema na natureza. A gente tem formação de nuvem, tem condensação da nuvem ali. Então, também dentro do terrário tem essa nuvenzinha. Então, já vai um cuidado aqui. Não fiquem abrindo e fechando o terrário. Não precisa, porque senão essa água vai evaporar muito mais rápido, tá? E daí, como que a planta, então, respira lá dentro? Lembra que eu falei que a planta faz fotossíntese quando recebe a luz do dia? Eu vou te fazer lembrar de outra coisa aí que você deve ter ouvido quando você era mais jovem. Lembra que muitas vezes lá os nossos antigos, os avós, costumavam falar que não era bom ter planta dentro do quarto, porque você poderia morrer sufocado com gás carbônico? Faz sentido nenhum, né? Faz sentido do ponto de vista científico, biológico, isso acontece, ela vai expelir gás carbônico, mas ela não vai ser o suficiente para te matar, tá? Pode ficar tranquila e ter planta dentro do quarto se tiver luz natural para sua planta, que senão ela vai morrer. Mas voltando para o terrário, o que acontece? A planta, ela não faz só fotossíntese, ela também respira. A fotossíntese é um processo que ela faz durante o dia, isso não só do terrário, qualquer planta, tá? Planta na natureza. Durante o dia a planta faz fotossíntese, que é nada mais do que absorver a luz do sol, seja ela direta ou indireta, né? A gente tem planta de sombra, planta de sol direto, né? Vai receber a luz natural, ela vai transformar essa luz em energia, em carboidrato para ela. Tudo que tem na planta é carboidrato, tá? Ela vai transformar em energia para ela. E nesse processo, ela também absorve gás carbônico, então ela absorve a energia do sol, ela absorve gás carbônico, transforma em energia e expele oxigênio. Por isso que falam que as plantas são
é um pulmão do mundo, a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Há controvérsias, enfim, pessoas argumentam, mas é isso que falam, né? Por quê? Porque ela libera oxigênio, né? Então a planta, durante a fotossíntese, a gente pode dizer que ela consome gás carbônico e libera oxigênio, tá? Como na natureza, normal. E à noite? Como que a planta vai fazer fotossíntese à noite se não tem luz natural? Bom, à noite ela não faz fotossíntese, à noite ela faz respiração. A mesma coisa que nós, seres humanos, fazemos. O que é respiração? Respiração é consumir oxigênio e liberar gás carbônico. A gente não expele gás carbônico? Então, por isso que falavam que ter plantas à noite no quarto não era bom, porque ela libera gás carbônico, assim como a gente. Então, por essa lógica, se a gente tiver muita gente dormindo no nosso quarto, né, uma viagem, aí vai pra praia, muita gente, 8 pessoas num quarto, a gente vai morrer sufocado, né, porque tem excesso de gás carbônico. Não faz sentido por esse ponto de vista. Mas é por isso, a planta, ela à noite, ela faz igual a gente. Ela absorve oxigênio e libera gás carbônico. Conseguiram entender a sacada? Então, de dia, o que a planta faz? Ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. E à noite, ela vai consumir esse oxigênio que ela liberou e liberar o gás carbônico. E no outro dia, o que ela vai fazer? O gás carbônico que ela liberou à noite, ela vai consumir o gás carbônico e liberar o oxigênio. Então, a planta, ela consegue ter tudo que ela precisa dentro do vidro, dentro do terrário ali fechado. Ela vai consumir o gás, vai liberar o gás carbônico, vai consumir o gás carbônico, vai liberar o oxigênio, vai consumir o oxigênio e vai ficar fazendo esse ciclo. Então a planta não vai morrer sufocada dentro do vidro. Então você não precisa ficar abrindo e fechando o seu vidro, tá? Isso vai fazer com que a água evapore com mais velocidade. Não vai atrapalhar o processo de respiração e fotossíntese, porque quando você abre também entra oxigênio, né? Também entra gás carbônico, entra tudo que ela precisa, mas a água vai evaporar e você vai precisar regar o seu terrário com mais frequência. Então o segredo para você ter o seu terrário bem é que ele fique num lugar que tenha luz natural, tá? Não é luz do banheiro, não é luz artificial, apesar da gente ter as grow lights, né? As luzes de crescimento de planta, mas aqui a gente está falando de quem tem uma casa comum, não é nada especialista, então precisa de luz natural e precisa ter uma quantidade adequada de umidade dentro do terrário. Então agora você já entendeu como que o terrário funciona, como que aquele ecossistema funciona dentro do terrário, que nada mais é do que uma reprodução de um ecossistema da natureza. Uma floresta é exatamente assim que funciona, tá? Toda terra é assim, as plantas fazem isso. Fotossíntese, respiração, ciclo da água, só que ali a gente está num ambiente pequenininho, fechado, né, limitado. Então por isso que a gente fala que é um mini mundo, é realmente a gente cria uma atmosfera dentro do terrário. E antes de eu te falar quais são os cuidados que você tem que ter com o seu terrário, eu quero te pedir um favor. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu preciso de inscritos para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, entregue esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, estão precisando dessas informações. Já se inscreveu? Posso confiar que você já está inscrito? Então vamos para os cuidados. Cuidados dos terrários não são muito diferentes do que de plantas comuns, mas a gente precisa se atentar a algumas coisas. A primeira coisa é uma que eu já falei, mas eu vou complementar aqui. Então o seu terrário precisa estar num lugar que receba luz natural. O que é luz natural? A luz natural, no caso do terrário, não é sol. E por que o terrário não pode tomar luz de sol direta, né? Ficar batendo ali e colocar sol, né? Gente, a gente está falando, né, dentro do terrário, a gente já entendeu que tem água, tem umidade, né? Então ali é bem úmido dentro do terrário, já é quentinho por ser úmido, né? Pensa num carro lá fechado com muita gente no frio. É úmido lá dentro do carro, né? Quente. Quando a gente bate sol, esse vidro ele vai esquentar. E lá dentro já tem essa umidade muito quente. A gente vai transformar o nosso terrário numa estufa e vai literalmente cozinhar as nossas plantas lá dentro, tá? Vai esquentar o substrato que está molhado, a gente vai cozinhar as raízes. Se tiver raiz encostando no vidro, a gente vai queimar, vai fritar aquela raiz. Então não pode deixar terrário embaixo da luz do sol. De preferência, nem passando a luz do sol assim pelo terrário ao longo do dia, tá? Muito rápido, muito pouquinho, mas o ideal é que seja luz natural. Deixa próximo a uma janela, deixa próximo a um lugar que tenha um cômodo que seja iluminado com luz natural, tá? Não vai me deixar dentro do lavabo, um banheiro fechado lá em cima, onde a luz não entra. Seu terrário, aos poucos, ele vai padecer. E o problema não é porque o terrário estava mal feito, não é porque a planta não pegou.
é porque não bateu luz, a planta não fez fotossíntese, a planta vai morrer, tá? Não tem como a gente lutar contra a natureza. É como querer colocar um cacto dentro de casa, num ambiente fechado. O cacto é de um lugar, é de uma região quente, um local árido. Então não adianta querer colocar ele num lugar úmido, num lugar que não tenha sol direto. O cacto não vai se adaptar. É a natureza dele. A planta não vai fazer o que a gente quer. E a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês tem a ver com a umidade. Eu comentei que a gente precisa manter uma umidade estável dentro do terrário. Então, primeira coisa, não fique abrindo e fechando o seu terrário. Só de não fazer isso, de ficar abrindo o tempo inteiro, você já vai conseguir ter uma boa durabilidade da umidade dentro do seu terrário, tá? Mas eu preciso te dizer que, ao contrário do que algumas pessoas falam por aí, o terrário ainda precisa de manutenção e ainda precisa de rega. Muita gente vende que terrário não precisa nunca mais de manutenção, não precisa fazer nada. E precisa. Por que que precisa? Se você não estiver usando uma vedação hermeticamente fechada, né, daquelas de cozinha com borracha, que inclusive nem é indicado para usar dentro do terrário porque cria um vácuo lá dentro, não fica legal dentro do terrário, você vai ter muita dificuldade de estabilizar o seu terrário e provavelmente a sua planta vai morrer, tá? Ela vai apodrecer mesmo pelo excesso de umidade. Se a gente estiver falando aí de tampa de rolha de vidro, essas tampas, elas trocam gases, né? Elas perdem umidade para o ambiente. A rolha porque ela é porosa, então ela vai aos poucos perder umidade para o ambiente. E a tampa de vidro porque ela contém imperfeições ao redor dela. Então ela vai deixar sim a água evaporar. Então de vez em quando a gente vai precisar repor a umidade. Esse tempo varia, não tem como te passar uma fórmula mágica, porque vai depender do tamanho do seu terrário, de quantas plantas tem, qual que é o que compõe a parte do substrato ali do seu terrário, se é só de areia, se tem substrato, tudo isso interfere em quão úmido é o clima dentro do seu terrário, tipo de vedação, onde que ele fica na sua casa, clima da sua região, se você mora num estado que é muito quente, muito seco, ou num estado que é mais frio, né, muito úmido, tudo isso vai variar, porque é evaporação da água. Mas normalmente entre 3 e 4 meses você precisa dar umas 2 ou 3 borrifadas. Você pega um borrifador grande e borrifa dentro do terrário para repor a umidade. Seu terrário não deveria estar seco. Você vai repor um pouco da umidade que perdeu, que costuma ser bem pouca, tá? Um dos sinais que o terrário dá quando a umidade está muito baixa dentro do terrário é quando você inclina ele levemente para frente e você vê, não inclina muito, senão ele vai cair, né? Mas inclina levemente e a terra, o substrato vem para frente e se solta. Então você já vê que ali já tá meio que secando, entendeu? Pode ser que venha até muito, então tá muito seco, você precisa aí às vezes colocar meio copo de água americana ali para realmente molhar o seu terrário. Mas esses são alguns indícios. Outros também é quando seu terrário para de ficar com água condensada no vidro, que é natural, algumas vezes ao longo do dia, por conta da diferença de temperatura interna e externa, né, dependendo do horário do dia, e principalmente atrás do musgo. Se o seu terrário contém musgos atrás da parede de musgo, onde fica encostado no vidro, normalmente ele tem que estar sempre úmido, com umas bolinhas de água. Se estiver sempre seca, provavelmente seu terrário está precisando de uma reposição de umidade. Agora comenta aqui embaixo se eu cobri todas as suas dúvidas que você tinha em relação aos cuidados com o terrário e em relação a como um terrário funciona, como é que esse ecossistema é autossuficiente. E se você tem interesse em aprender a fazer, divulgar e vender terrários, dá uma conferida nos links aqui da descrição, onde você pode ver todos os cursos da Arte Aflora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo!